Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Privilégio sempre estarmos na casa do Senhor. Sobretudo, compartilhando da palavra dele. É isso que nós vamos fazer neste momento. Quero convidar você a abrir, então, na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e faremos a leitura dos versos de 12 a 18. Filipenses, capítulo 2, os versos de 12 a 18. Enquanto você procura na sua Bíblia, eu reforço um pouco mais da nossa vida. Então, a minha esposa está lá atrás com a Laís, a Helena já desceu, ela estava aqui com a Biblinha abraçada, foi aprender um pouco mais também do Senhor no culto infantil. Nós somos do Espírito Santo, não temos a segunda bênção, mas temos o Espírito Santo sim. Somos estado do Espírito Santo Deus nos permitiu ir para Minas, na cidade de Patrocínio, fazer o IBEL, ficar lá por 6 anos, e depois vir para São Paulo. Em São Paulo nós estamos há 9 anos na mesma igreja, a Igreja Presbiteriana da Lapa. Igreja essa que nos presenteou com a nossa formação no JMC, e depois podendo pastoreá-la, sendo o pastor auxiliar hoje do reverendo Sérgio Lima. Então isso é um pouquinho de nós. Filipenses capítulo 2, os versos de 12 a 18 nos diz: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos. Pai querido, acabamos de ler a tua palavra essa que nos edifica, que nos transforma, e a nossa oração é que o Senhor use o teu servo com poder e graça para transmitir com fidelidade essas verdades, e que saiamos daqui edificados pelo teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos na Escritura a nossa história, e a nossa história começa com a criação do mundo. O Deus perfeito cria de forma perfeita um mundo para que nele pudesse habitar o homem. E Deus passa a habitar com o homem quando ele faz o jardim, coloca o homem, Deus passa a ser a habitação no meio deles. No entanto, na história nos mostra que há uma ruptura nesse relacionamento entre o homem e Deus, quando o homem desobedece uma ordem expressa de Deus e quebra o mandamento do Senhor. E o mandamento quebrado trouxe consequências. O pecado entrou no mundo. E esse pecado agora é transferido, por sermos descendência de Adão, a todos nós. E a Escritura deixa muito claro que nós nascemos em pecado. Davi expressa isso quando ele está confessando o seu pecado diante de Deus. Ele diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E por conta do pecado, então, nós nascemos propenso para fazer o mal. Nós nascemos com o desejo de fazer tudo aquilo contrário ao que Deus manda, porque nós somos desobedientes, filhos da ira, filhos da desobediência, como diz Efésios. No entanto, a nossa história, que teve uma ruptura nesse relacionamento entre o homem e Deus, tem um novo capítulo. Quando nesse novo capítulo Cristo vem, dentro da promessa eterna do Pai, resgatar um povo escolhido de Deus. Esse povo escolhido de Deus agora tem um novo marco em suas vidas. A história que agora eles têm não é uma história vivida como filho da desobediência, mas agora como filho de Deus,
herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus da promessa eterna. E nessa história, eu e você estamos inseridos. Nós estamos nesse momento onde a nossa imagem, que foi pervertida por conta do pecado, agora é restaurada na pessoa de Cristo. E a nossa identidade não é uma identidade sem Cristo, mas é uma identidade em Cristo. E nós vivemos para Cristo. Por isso, o que nos transformou não foi algo que é apenas um relato histórico, mas foi algo real, onde Cristo Jesus, de fato, veio habitar entre nós, assumindo a forma de servo, sem pecado, mas se fazendo maldito em nosso lugar, na cruz, para então pagar a nossa dívida. E esse resgate que agora temos, nos permite ter novamente um relacionamento com Cristo. Aquele relacionamento rompido foi restaurado. Mas para viver esse relacionamento em sua plenitude, nós temos que aprender a desenvolver essa nova vida em Cristo Jesus. E é isso que Paulo vai falar aqui para nós. Ele vai falar sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Porque salvação é algo que nós recebemos, mas nós precisamos desenvolvê-lo. Ligado a ela está o processo da nossa santificação. E por isso nós precisamos entender que na obra redentora do Filho, que agora fez um conosco e com o Pai, nós temos obrigações. Assim como no Éden o Adão teve obrigações e desobedeceu, nós temos obrigações para obedecer. E é isso que o texto vai nos falar. Antes, porém, vamos entender o contexto. A carta de Paulo aos Filipenses é escrita quando Paulo está preso. E ele escreve essa carta de uma maneira a trazer esperança para aquela igreja. Uma igreja que ele participou da sua plantação. Se você for para Atos, capítulo 16, você vai perceber que Paulo esteve presente em Filipos. E ali ele pôde levar o evangelho, mesmo diante de perseguições. Foi ali que ele foi preso. Foi ali que houve a conversão de Lídia, do carcereiro. E Paulo então pôde participar do início dessa igreja. Uma igreja que amava também a Paulo. E por isso, sabendo que Paulo agora está preso em uma de suas viagens missionárias, essa igreja passa a se preocupar com esse amado irmão, ao ponto de enviar Epafrodito, filho da igreja, para ajudar Paulo naquele momento em que ele em Roma está preso. E ele então, para consolar a igreja, ele escreve essa carta e traz ânimo ao coração daqueles irmãos. O capítulo 2, os versos de 12 a 18, relata para nós que o desenvolvimento da salvação vem porque antes algumas coisas foram compreendidas pela igreja, conforme ele escreveu a partir do primeiro capítulo, quando ele exorta a igreja a viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Verso 27. E depois, no capítulo 2, os versos de 1 a 4, ele diz: olha, se vocês de fato têm no coração exortação em Cristo, consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos e misericórdia, está bom. Mas vocês precisam dar um passo a mais. Quando ele diz: completai a minha alegria, dê um passo a mais. Se isso já está em você, faça mais. Ele diz: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mas tem algo que pode atrapalhar esse processo de unidade. O quê? Verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, por egoísmo ou orgulho, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, no lugar do orgulho e do egoísmo, o que deve estar presente para que um relacionamento seja de fato um relacionamento em unidade é a humildade. Mas Paulo quis ainda deixar mais claro
o que é essa unidade em humildade. Quando ele traz para nós, nos versos de 5 a 11, um cântico que expressa o estado de humilhação e de exaltação de Cristo. E ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte e morte de cruz. Então, se vocês entendem que o viver de modo digno requer compromissos, requer obediência, requer afastamento do orgulho e do egoísmo, e sim, uma busca por uma vida de humildade, onde você considera o outro superior a si mesmo, e tendo Cristo como modelo supremo, agora então, vamos avançar um pouco mais, aprendendo a como desenvolver a nossa salvação. E é isso que ele vai dizer para nós, nos versos de 12 a 18. O que nós vamos pensar, então, nesta noite, é que desenvolver a salvação é um caminho real, que o crente de Cristo precisa ter. Entendendo primeiro que a salvação recebida deve ser desenvolvida em obediência, nos versos 12 a 13. E em segundo, que o desenvolvimento da salvação é a nossa santificação, nos versos de 14 a 16. E como resultado da nossa fidelidade e da nossa obediência, o que vai ocorrer é um resultado de alegria. Por esses 3 pontos, nós iremos meditar nesses versos. Em primeiro lugar, a salvação recebida deve ser desenvolvida. Olha comigo o verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Paulo já está supondo que eles estão de fato cumprindo o papel, obedecendo a verdade que foi pregada a eles através do apóstolo Paulo. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Qual é a responsabilidade do crente? Obedecer. A conjunção, pois, então remete a tudo aquilo que nós já desenhamos aqui, à luz do que Paulo está construindo. Ou seja, ele está ligando o que ele apresenta na pessoa de Cristo como um elo para que nós tenhamos uma motivação para obedecer. Assim como Cristo obedeceu até a morte de cruz, eu e você, a igreja de Filipos, precisa também obedecer. Porque a razão da igreja existir, a razão da igreja viver, a razão da igreja estar aqui, é fazer a vontade de Deus, daquele que nos escolheu e nos deu um destino em Cristo. Lembra do seu batismo? Lembra da sua profissão de fé? Ali, diante da igreja, diante de Deus, você professou que você iria ser obediente às Sagradas Escrituras, obediente aos símbolos de fé da igreja, obediente à sua liderança, que você iria, de fato, vivenciar a igreja no serviço, no amor ao próximo. Você fez isso. Você declarou isso diante de todas essas testemunhas. Mas, acima de tudo, diante de Deus. Então, nesse momento em que nós assumimos um compromisso, nós não podemos falhar no processo. Nós temos que cumpri-lo com todas as nossas forças. Desenvolver a salvação é uma resposta daquilo que professamos. Desenvolver a nossa salvação é mostrar que a nossa crença não está limitada apenas ao intelecto, mas que a nossa crença está dentro do nosso coração, conduzindo a nossa alma a experimentar aquilo que Deus é, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele nos permite experimentar. Isso é desenvolver a salvação. E esse desenvolvimento requer obediência. Então Paulo recomenda que eles deveriam ser obedientes. E veja que ele diz, não somente na presença dele, mas também quando ele estiver longe. Lembra daquele momento em que você esteve diante do seu chefe, e ali o seu chefe pedindo para você fazer diversas tarefas, você disse sim,
pode ficar tranquilo, meu chefe, eu vou fazer. Não, pode ficar tranquilo. Confia em mim, eu vou fazer. No entanto, depois que o chefe sai, você não faz. E além de fazer, você murmura. Ele só cobra. Ele não dá um espaço para a gente respirar. Ele o tempo todo está pedindo para eu fazer isso ou aquilo. Eu sei fazer. Ele já viu que eu sei fazer. Aconteceu isso já com você? Você tem feito isso? Sabe, os jovens, os adolescentes, quando estão naquela rodinha, conversando, batendo aquele papo legal, e falando da igreja, falando do pastor. E aí o pastor chega, a conversa muda. Opa, vamos mudar a conversa agora, porque o pastor está chegando. Por quê? Agora que nós temos que intensificar a conversa, porque o pastor pode nos auxiliar na conversa, não é mesmo? Mas nem sempre é assim. E por que isso está em nós? Sendo que eu e você precisamos obedecer a Deus. Paulo então diz que essa obediência não é qualquer obediência, é uma obediência que deve ser executada com temor e tremor. Essa obediência, ela precisa ser em temor e tremor. Ou seja, essa obediência é um reflexo do seu culto diário a Deus. Quando diante de Deus, você cultua a Ele, você precisa, no seu caminhar, sempre mostrar que Ele é o seu culto racional. Romanos 12, versículo 1. Ele é o nosso culto diário. Ou seja, quando eu estou com o meu chefe, eu preciso cultuar a Deus. Quando eu estou com o meu pastor, eu preciso cultuar a Deus. Quando eu estou com a minha igreja, eu preciso cultuar a Deus. Quando eu estou com a namorada, aí que eu preciso mais ainda cultuar a Deus. Porque a tentação é forte. Quando eu estou com a minha esposa, quando eu estou com as minhas filhas, meus filhos, eu preciso cultuar a Deus. A vida cristã não é dicotomia entre o sagrado e o profano. A vida cristã é um estilo de vida que nós recebemos na salvação em Cristo Jesus, e por isso nós devemos assim viver. Desenvolver a salvação é de fato obedecer a Deus, não apenas quando nós sentimos que Ele está olhando para nós, mas entendendo que Ele está em nós. Ou seja, não é sentir que Ele está olhando, mas é saber que Ele está habitando no meu templo espiritual. E por isso eu tenho que obedecer. E o verso 13 vai dizer para nós: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua vontade. Perceba que no versículo 12 Paulo está apontando a nossa responsabilidade, ser obedientes. Agora ele mostra que isso é possível por conta da obra de Cristo operada pelo Espírito Santo em nós. Paulo convoca a igreja a desenvolver a salvação, e esse verbo é de continuidade, mas não é uma continuidade qualquer, é uma continuidade prolongada. Prolongada até quando? Até a consumação. Ou seja, você precisa desenvolver e continuar desenvolvendo a sua salvação sem parar até a volta de Cristo. Santificação é isso. Os estudiosos dizem que a ideia é levar a cabo uma coisa até terminar. No caso da salvação, esse desenvolvimento é até a consumação. A salvação, queridos, é um presente de Deus, conquistado na cruz e operado em nosso coração pelo Espírito Santo, para que, a partir desse momento, recebêssemos uma nova identidade e um novo propósito de vida. Uma nova identidade e um novo propósito de vida. Agora, a razão de existir e se mover neste mundo é por meio da nova perspectiva que recebemos de Cristo. A partir da salvação, a nossa cosmovisão não é mais viver para o mundo, mas é viver no mundo cultuando a Deus, é viver no mundo exaltando o nome de Deus, é viver no mundo mostrando que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar.
O Senhor nos chamou à obediência. Por isso, a nossa vida tem dois grandes momentos. Um antes e o outro depois de Cristo. Quando morremos para a natureza terrena e ressuscitamos para uma nova natureza, revestidos como santos e eleitos de Deus, amados, cheios de misericórdia e de bondade. Em Cristo recebemos a salvação. Em Cristo recebemos a nossa identidade. Agora, quem somos não é mais aquilo que o mundo nos revela, mas é aquilo que a Escritura nos mostra. E por isso ela é a nossa regra de fé e prática. O texto diz que é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Aqui Paulo também mostra o nosso orgulho, aquele que tanto conseguimos alimentar quando realizamos alguma coisa e achamos que está bom, mas está bom não porque recebemos a dádiva da capacitação que veio de Deus, mas porque eu sou bom naquilo que eu mesmo faço. E a partir do momento que ele diz que Deus efetua em vós tanto querer como realizar, ele está atacando o nosso orgulho, para mostrar não é você, mas é Ele. Você é apenas servo, mordomo, você é apenas o instrumento, e tudo que você faz porque Ele deve ser glorificado, porque essa nova identidade não aponta para o seu orgulho, essa nova identidade aponta para a cruz do Calvário. O querer correto provém de Deus, é o Espírito que aplica em nosso coração as verdades, para caminharmos de acordo com elas. Deus não nos tira a responsabilidade, mas Ele nos dá o poder para em nossa livre agência desejar a Ele, fazer a vontade dEle. A santificação é isso, queridos. E a santificação deve ser percebida dentro de um princípio de causa e efeito. Nós temos a tendência, quando estudamos a teologia, de achar que a santificação é metade do Espírito e metade minha. Não é bem assim. A santificação precisa ser compreendida no aspecto de causa e efeito. Como? O Espírito Santo aplica a palavra a uma causa. E agora eu vou agir de acordo com essa palavra, porque há um toque antes. Então eu vou agir, há um efeito. A santificação não é algo que eu produzo, é algo que o Espírito Santo conduz. A santificação não é algo que eu tenho em mim mesmo, mas é algo que eu recebi na habitação do Espírito Santo. Por isso que em mim mesmo nada posso fazer, mas em Deus tudo eu posso, porque tanto querer como realizar é Ele que opera segundo a sua própria vontade. Esse é o primeiro ponto. O desenvolvimento da salvação requer obediência. E o segundo ponto nos diz que o desenvolvimento da salvação é a nossa santificação. Mas há aqui no verso 14 algo que Paulo vai mostrar que nos atrapalha nesse processo da santificação. Lê o versículo comigo. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Ou seja, a murmuração e a contenda são entraves no desenvolvimento da minha salvação, no processo da minha santificação. Lembra do povo do Egito? Depois de tantos anos, Deus vai lá e retira aquele povo com mão poderosa, diante de vários sinais, dando provas quem Ele é, dando provas da sua providência. Ele tira aquele povo, e o povo então está no deserto, e agora quando o povo vê que está sendo perseguido, eles fazem o quê? Murmuram. Quando eles estão diante do Mar Vermelho, eles murmuram. E Deus faz o quê? Provê. Eles passam a pé enxutos pelo Mar Vermelho, vencem o exército de Faraó, estão no deserto, mas agora passam a murmurar, porque
Porque eles não têm as delícias que eles tinham quando estavam no Egito. E aí Deus vai lá e dá o maná. Mas se não bastasse, eles passaram a murmurar, porque eles não queriam só o maná, mas eles queriam carne. E Deus vai e dá carne e manda as cordonizes. Pararam a murmuração? Não. E ela continuou. E Deus proveu. A sua murmuração parou? Às vezes nós não paramos para entender que a nossa murmuração é reflexo do nosso orgulho, que a nossa murmuração é reflexo de uma desobediência, que a nossa murmuração é reflexo daquilo que não deveríamos fazer, porque o Senhor Jesus nos chama para o contentamento. O Senhor Jesus nos mostra que a nossa vida em Cristo e diante de Deus deve ser uma vida de contentamento. E Paulo vai dizer isso mais à frente, quando no capítulo 4 ele pôde mostrar à igreja que mesmo diante de todos os açoites, as prisões e tudo que ele passou, ele pôde chegar no final da vida e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E por que tudo posso naquele que me fortalece? Porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto ser humilhado como ser honrado. Tanto sei viver na fartura como na escassez. Por isso eu posso dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ele tem a convicção de que Deus é o esteio da sua vida. A murmuração é um empecilho. E Paulo exorta a não fazerem isso. Quando anteriormente ele falou que eles não poderiam fazer as coisas por partidarismo ou vanglória. E aqui também sem murmuração. E murmuração e contenda são elementos que essa igreja estava vivenciando. Mesmo Paulo destacando por ser uma igreja amorosa, uma igreja parceira nas missões, era uma igreja que também tinha muitas contendas. Nós temos as contendas no capítulo 1, quando dos versos de 12 a 26, Paulo vai destacar os líderes da igreja que estavam com inveja dele, e por conta disso, pregavam o evangelho com pretexto. Depois ele vai destacar o problema com Evódia e Síntique, mostrando que essas duas irmãs, amadas em Cristo, estavam com problemas nos seus relacionamentos. Essas coisas são barreiras no processo da nossa santificação. Nem murmuração e nem contenda deve ocupar o coração do obediente, daquele que obedece a Deus, daquele que na prática vive a experiência do obedecer. E quando ele está falando aqui de murmuração e contenda, ele está falando de algo tanto interno quanto externo. A murmuração é algo externo. Eu estou externalizando aquilo que não me agrada. Já a contenda é interno, porque ela acontece no meu coração. A ordem aqui é fazer tudo e continuar na prática da obediência e serviço sem murmuração, externo, nem contenda interno contra o meu irmão, porque o meu irmão faz parte do mesmo corpo que eu faço. O meu irmão tem o mesmo cabeça, que é Cristo. O meu irmão tem o mesmo propósito, que é lutar juntos pela fé evangélica. O meu irmão está e vai para o mesmo lugar que eu vou. O meu irmão tem o mesmo ideal. O meu irmão tem algo que, apesar das nossas divergências, nos une. E esse elo é o elo da nossa existência neste mundo caído, que é o amor de Cristo e a salvação ministrada em nosso coração pelo Espírito Santo. A murmuração e contenda são empecilhos no desenvolvimento da salvação. Por isso a ordem é: pare com isso,
porque o caminho que o crente deve trilhar é para aperfeiçoá-lo a serem irrepreensíveis e sinceros. E o verso 15 vai dizer para nós: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós precisamos interromper a murmuração, a contenda, porque nós fomos chamados para neste mundo não ser como o mundo, mas ser no mundo luz, não trevas, luz. Nós somos luzeiros, somos chamados diante de uma geração pervertida e perversa a sermos luzeiros. No entanto, se a murmuração for algo contínuo, logo a lâmpada se apagará. Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao Pai que estás nos céus. A luz na escuridão glorifica a Deus, porque ela traz vitalidade aos que estão em trevas. A luz significa vida, a luz significa esperança, a luz significa alegria, e essa luz que nós temos e que nós somos, ela deve irradiar a escuridão. Porém, se a contenda estiver em mim, eu vou ser mais um na escuridão. E Paulo vai mostrar que a base para a realização desse propósito é preservando a palavra da vida. Está no verso 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós sabemos que lá está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E o verbo aqui, preservar, dá a ideia de grudar firmemente. Ou seja, essa palavra precisa estar grudada no meu coração. Como o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A lâmpada de Deus é o combustível do meu luzeiro. A palavra de Deus, de fato, vai fazer com que eu consiga discernir entre o certo e o errado. A palavra de Deus vai ser a voz que vai direcionar o meu caminho no meio do mundo em trevas. E Deus nos chamou nesse mundo para viver a palavra. E essa palavra que é comunicada e nos edifica, não é uma palavra para apenas ficar guardada, mas ela precisa ser testemunhada com as nossas ações e com a nossa palavra. E Paulo está chamando também a atenção aqui, que eles devem preservar, no sentido de grudar no coração as verdades. Mas esse verbo também dá a ideia de anúncio. Preservar e expor, guardar e ensinar, entender e praticar. O crente não foi chamado para ser um crente de banco. O crente foi chamado para ser uma testemunha viva. O luzeiro só brilha quando ele tem um propósito no meio da escuridão. E o propósito meu e seu é anunciar as boas novas de salvação. Por isso que Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós fomos chamados não para reter tão somente, mas para grudar e expor a palavra de Deus, essa palavra da vida, essa palavra que alimenta, essa palavra que fortifica a minha fé no Senhor Jesus. Então, se eu entendo que o desenvolvimento da salvação parte de uma obediência,
de uma fidelidade no processo da minha santificação, deixando a murmuração e a contenda de lado, e buscando o Evangelho para o meu coração, preservando essa verdade, comunicando essa verdade, logo o resultado disso vai ser só um. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que a obediência e a fidelidade resultam em alegria. Em alegria. O verso 17 vai dizer que mesmo diante da morte, a alegria desse homem, a alegria do apóstolo, é a obediência desta igreja, a igreja de Filipos. Verso 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Paulo volta a situação para ele, mostrando a sua prisão, para então dizer que a alegria dele era ver os filipenses servindo, a alegria dele era ver os filipenses dando frutos, a alegria dele é ver esses crentes em Cristo sendo obedientes até a morte. Essa é a alegria dele. Ele usa então a figura da libação, e aqui quando ele fala de libação, ele está falando no sentido de entregar a vida. Ou seja, eu estou preso, não sei qual será a minha sentença, talvez poderei morrer, mas me alegro em entregar a minha vida pela causa de Cristo e morrer por ver os seus frutos, por ver os seus frutos, porque o que me importa é agradar a Deus. Por isso que ele diz, no verso 21 do capítulo 1, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ou seja, esse é o meu desejo, mas se Deus quiser que eu continue a sua obra, então não tenho o que fazer, a não ser continuar. Mas se Ele quiser me levar, eu estou pronto para ir, mas eu quero ver dessa igreja frutos. O Senhor Jesus foi entregue na morte de cruz, para que você fosse o fruto dele. A videira, o ramo, os frutos. Você é fruto desse Evangelho. A tua família é fruto desse Evangelho. Ou, se ainda os seus não são frutos desse Evangelho, pregue a eles, testemunhe a eles, mostre que o Evangelho é o único caminho da esperança e da vida, que o Evangelho é o único caminho que vai nos levar para a eternidade. O Evangelho é o único caminho que vai nos sustentar em meio às nossas lutas diárias, porque o Evangelho é as boas novas do Cristo, que cumpriu a promessa, e nós podemos ter esperança na promessa, porque antes a promessa foi cumprida com aquele que obedeceu até a morte de cruz, e eu posso então viver na esperança que a promessa é real, porque ela já foi concretizada na pessoa do nosso Senhor Jesus. E Paulo então mostra que a vida dos crentes em serviço ao Senhor, como culto que agrada a Deus, deve trazer frutos. Essa era a alegria dele. E o verso 18, ele faz um convite, e o convite do apóstolo é para desfrutarem dessa alegria juntamente com ele. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo esperava em julgamento que fosse solto, para junto aos filipenses continuar essa obra. No entanto, ele convida a igreja a se alegrar com ele em qualquer circunstância, sendo absolvido ou condenado à morte, porque em tudo isso Cristo seria glorificado. O que mais importava para o apóstolo não era a vida ou a morte, mas o Evangelho sendo pregado e o propósito de Deus sendo cumprido. Mas por que para nós isso é invertido? Porque para nós o que importa é a vida. Deus me livre da morte e pregar o Evangelho, se caber na minha agenda eu faço, se não, outro faz.
Por que nós vivemos essa inversão? Por que nós não somos como Paulo, que nos convida a andar com Cristo e ter Ele como exemplo de quem, mesmo tendo a natureza pecaminosa, lutou pela causa do Evangelho, mesmo sendo açoitado, lutou pela causa do Evangelho, mesmo sendo preso por mais de uma vez, lutou pela causa do Evangelho, mesmo passando por um naufrágio, ele lutou pela causa do Evangelho. Triste realidade, se comparada à urgência de viver e pregar o Evangelho. Não é mesmo? A palavra de Deus nos chama, não para brincar com as verdades dela, mas para vivê-la na intensidade que ela nos impõe. A obediência não é algo apenas expressa com os meus lábios. Eu creio no Senhor, mas a obediência é o resultado de uma prática diária, em quem Deus me torna, na identidade que Ele imprime no meu e no seu coração. Viver com Cristo, querido, traz alegria, desde que a nossa vida seja vivida na intensidade do Evangelho. Por isso que Paulo pôde mostrar que a alegria que norteia tudo aquilo que ele está escrevendo aqui aos Filipenses, ela não está condicionada a uma esperança vazia, ela está condicionada à cruz de Cristo, ao sofrimento de Cristo. E o que ele passou de sofrimento é menor do que o sofrimento que Cristo passou para me salvar, para o salvar. Logo, viver com Cristo deve ser o meu maior prazer, o nosso maior prazer. E esse convite ele faz à igreja, esse convite ele faz a mim e a você. A nossa alegria só vai ser completa quando essa alegria estiver revelando que as circunstâncias não me reduz a algo qualquer, que as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, só são momentos para me experimentar, para me fortalecer e me tornar cada vez mais experiente em Cristo Jesus. Por isso eu concluo dizendo que nós recebemos a salvação para ser desenvolvida. Não é um mero presente que, ao recebê-lo, você fica super empolgado e quer cuidar daquele presente, mas que, passado o tempo, ele se torna um presente qualquer, como todos os outros que você recebeu um dia e que está lá naquela caixa. E você então coloca para o esquecimento. Não. A salvação é para ser desenvolvida todos os dias. E o elemento chave para conseguirmos desenvolver a salvação se dá na habitação do Espírito e na misericórdia que Ele nos comunica através dele. Essa que se renova a cada manhã sobre nós, nos permite de fato viver e desenvolver a nossa fé para a glória de Deus e não para o mundo. O mundo apenas vai ver a luz do Senhor brilhando em mim, para que deseje também a mesma luz e eu possa mostrar o combustível dessa luz no Evangelho de Jesus. Queridos, nós precisamos entender que a murmuração é um empecilho na nossa caminhada. E no lugar da murmuração tem que haver gratidão. O coração grato é o coração que expressa contentamento. Os neurocientistas já entendem que no processo de ajuda a pessoas que estão passando por lutas como depressão, o caminho da gratidão é um caminho que deve ser desenvolvido. Porque quando você é grato, você passa a analisar aquilo que foram emoções que ficaram impressas nos seus pensamentos. E voltar a essas emoções vai te condicionar a buscar um ânimo para viver, enquanto você não quer viver. Se o mundo agora reconhece isso, nós já sabemos disso, desde a nossa salvação. Porque o maior milagre que o crente recebeu foi a vida.
E não a vida no nascimento, mas a vida em Cristo Jesus, como quando nós nascemos de novo para Ele. Nós temos que ser gratos todos os dias, para então expressar na gratidão que a salvação está sendo desenvolvida dia a dia para a glória de Deus. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Nós somos dele e para ele devemos viver. Façamos isso como igreja de Cristo Jesus, aqui em Indaiatuba e juntamente com os crentes espalhados neste mundo, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?